ao Kamatal. Vamos falar sobre a primeira coisa e a principal coisa que Deus colocou para nós como obrigação. Vamos entender naquele versículo nobre da Surah Al-Baqarah, de 257. Deus diz: La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Deus diz: não há imposição quanto à religião, porque já se destacou a verdade da falsidade, que em renegar o Sedutor, as divindades, e desejar ter Allah voltando para Ele, terá se agarrado, terá se apego no caminho firme, inabalável. Significa, esse versículo é nobre, como todos. Significa que Deus mostrou para nós, servos de Deus, o caminho verdadeiro, a luz e a escuridão e a falsidade, através do conhecimento, através do livro sagrado, através dos seus profetas e mensageiros. Por quê? Porque Deus falou uma obrigação para todos aqueles que são considerados seres humanos. Nós devemos ser servos de Deus. Como? Deus falou: fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Deus falou assim: tenha conhecimento, aprenda que não há divindade digna de ser adorada, exceto Deus, e peça perdão pelos seus erros, pelos fiéis e pelas fiéis, e Deus sabe de todas as coisas. Deus falou: saiba, aprenda, vá em busca do conhecimento, que Deus é o Criador de todas as coisas. Vá em busca do conhecimento, que Ele é o único e digno de ser adorado. Vá em busca do conhecimento de como nós devemos adorar a Ele. Depois que você fizer isso, peça perdão. Peça perdão por aqueles erros que você estava cometendo. Peça perdão por você, pelos fiéis verdadeiros que foram em busca do conhecimento igual a você, homens e mulheres. E Deus sabe de todas as coisas. Nada se oculta do conhecimento de Allah. Depois, devemos entender aonde buscar esse conhecimento. Deus falou: vai em busca do conhecimento, que Ele é o único. Aí Ele fala: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Na Sura das Abelhas, Deus disse no versículo 36: no entanto, enviamos para toda a nação, mensageiro, para que adorem a Deus e não invoquem nada junto com Ele, e evitem o sedutor. Aqueles que obterem a orientação, jamais o desvio alcança, ou como disse Deus Todo-Poderoso. Então esse é o caminho. Qual conhecimento que nós devemos obter? Nós devemos obter o conhecimento através das práticas e das condutas dos profetas e mensageiros. Através do último profeta,
Muhammad, mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, a orientação para a humanidade, a misericórdia para a humanidade. Depois ele disse: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Na Sura dos Profetas, Deus falou, e nós não enviamos mensageiros, e exceto mandamos a revelação para esses mensageiros e profetas, para que adorem a Deus, o único. Significa, os mensageiros de Deus, eu posso seguir eles, por quê? Porque eles estão longe do erro. Porque tudo que eles faziam, tudo que eles falavam, não era por inspiração própria, como nós. Eles faziam por inspiração divina. Então eles vieram mostrar para mim o caminho. E minha obrigação é adotar esse caminho, saber desse caminho e praticar esse caminho. Por isso que Deus falou depois no outro versículo: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. E não criamos os gênios e nem os humanos, exceto com a única finalidade de me adorar, de adoração. Adoração aqui é colocar no coração Deus como único, é colocar na mente o Criador como único de todas as coisas, é colocar na mente e no coração que Ele é o Razak, que manda o proveito e o sustento, é colocar na mente e no coração que Ele, Ar-Rahman, é o misericordioso. Não há misericórdia, exceto aquele que seguiu o caminho dele. É colocar na mente e no coração que Ele, Al-Fattah, é aquele que manda a conquista para quem vai em busca dessa conquista. Devemos entender que uma vez, quando o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, uns 5 dias ou 5 noites antes de ele morrer, ele falou, quando Muaz foi ali visitá-lo, ele falou para Muaz: Ya Muaz, إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. Ele falou: Muaz, saiba que você vai para um lugar aonde tem o povo do livro. Você vai ali para quê? Para divulgar, para ensinar as pessoas. Então a primeira coisa que você vai ensinar para eles é o objetivo da vida, que é adorar a Deus. Fazer eles conhecer Deus. Dá esse conhecimento para eles. Depois ele falou para ele: فَإِذَا عَرَّفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. Se eles realmente conhecerem e pegarem esse conhecimento, conhecerem Allah, então agora ensine a eles outra coisa: as orações, que eles devem rezar dia e noite, 5 vezes por dia. Depois falou para ele: فَإِذَا فَعَلُوا فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم الزكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا عطوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. Bukhari e Muslim. Aí ele falou: se eles estão praticando agora a reza, então agora ensine a eles sobre o zakat, que é o dinheiro que os ricos devem dar uma porcentagem pequena do lucro, distribuindo para os pobres deles. E cuidado nessa distribuição, não cometa injustiça. Cuidado nessa distribuição, porque não há parede
Não há cortina entre o injustiçado e Deus. Tome cuidado nessa distribuição. Ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então isso explica todos esses versículos que falamos. Explica que o muçulmano verdadeiro que aceitou Deus é porque ele foi em busca desse conhecimento. A partir do momento que você foi em busca desse conhecimento, não para, você tem que trabalhar esse conhecimento dia e noite. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não falou para o Muaz: vá ali no Iêmen e pega o dinheiro dos ricos e distribui para os pobres. Muitos sábios falam que aqui estava o problema. Naquela região tinha que ter alguém para governar, para distribuir a riqueza direito, por igual. Mas como que eu vou fazer isso? As pessoas vão cometer injustiça atrás de injustiça se eles não conhecerem Deus, se eles não tiverem conhecimento. Então o profeta falou: antes de qualquer coisa, vá até ali e leve conhecimento para elas. Fale com essas pessoas sobre Deus. Ensine a essas pessoas sobre a existência do Criador. Deixe entrar no coração o La ilaha illallah. Quando eles souberem disso, não pegue o dinheiro ainda. Agora ensine elas que elas devem fazer a devoção, que é assim o coração. Algo que liga, uma ligação direta entre o servo e o seu Criador. Quando eles estiverem praticando isso, agora fale para eles do zakat. Agora tudo torna mais fácil. Eles entendendo tudo isso, eles vão tirar o zakat com facilidade e distribuir para os pobres. Por isso que o Islã ensinou a gente tudo por degrau, pouco a pouco. E assim até mesmo a bebida alcoólica. Que até então, os grandes companheiros do profeta Muhammad, os grandes sábios do Islã, antes de proibir a bebida alcoólica, eles bebiam bastante. E Deus foi proibindo por etapa. Quando Deus proibiu por definitivamente, todos os companheiros do profeta, sem exceção, largaram e jogaram todas as bebidas mais caras que eles tinham. Eles faziam isso porque obtiveram o conhecimento verdadeiro. Devemos entender daquele dito que Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه Muslim. Uma vez o profeta Muhammad falou para aquelas pessoas que foram para um combate. Combate o que é? É guerra. Um vai matar o outro. O profeta falou para eles assim: eu recomendo vocês que combatem esses infiéis, combatam eles até eles acreditarem, testemunharem da divindade, que não existe divindade exceto Deus. No meio do combate, se eles fizerem isso, é proibido para você combatê-los. Abaixe sua espada, não combate mais eles. Se eles testemunharem que Deus é o único, acreditarem que eu sou mensageiro, acreditarem no que eu trouxe, então parem de combater eles, porque você deve preservar a riqueza e o sangue deles. E o resto, o acerto de conta é com Deus. Tem um outro dito que uma vez o grande combatente do Islã, a espada de Deus, foi apelidado como Saifullah, conhecido como Khalid ibn Walid. Ele nunca perdeu um combate, uma batalha. Antes do Islã, ele ganhava as batalhas. Depois que ele se tornou muçulmano, ele ganhava as batalhas. Na batalha de Uhud, que ele lutou contra o profeta, ele ganhou a batalha no sentido que ele obteve e matou muitos muçulmanos. Mas quando ele se converteu, o Islã ganhou com isso, esse muçulmano. Então, em uma das expedições, o profeta enviou ele para a guerra, no combate. E as pessoas conheciam Khalid bin Walid como forte, como valente, como
o estrategista de guerra. As pessoas, quando viam ele de longe, já temiam ele. É relatado que quando ele foi com o seu exército, chegou no combate, frente a frente, o exército muçulmano com o exército inimigo pronunciou o testemunho de fé. O exército inimigo não lutou, falou: nós testemunhamos que não há divindade digna de adoração, exceto Deus, Allah o único, e Muhammad é o seu mensageiro. Nesse momento que se torna muçulmano, não pode combater contra o muçulmano. O Khalid ibn Walid olhou para eles e falou: vocês estão fazendo isso com medo, não é de coração. E foi e ordenou o seu exército a combatê-los e matou eles. No meio da guerra, quando voltaram para Medina, colocaram isso para o profeta. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegou na mão de Khalid ibn Walid, olhou para o céu, estava vermelho, nervoso e tremendo, levantou a mão e falou: Ya Allah, ana bari minhu. Ó Deus, eu estou longe do que ele fez, não tenho nada a ver com isso. E advertiu Khalid e falou para ele: Ashaqaqta qalbuhum ya Khalid, você viu o que está dentro do coração deles? O que você fez foi ignorância. Tanto que Khalid se arrependeu do mal que ele fez. Até nesse momento que a pessoa, é óbvio que eles estão se convertendo, ou seja, que torna óbvio para mim que eles estão com medo, apenas estão falando isso por medo, eu não posso mais combatê-lo. Significa, quando a pessoa faz algo sem conhecimento, ele faz algo terrível. E o Khalid fez algo terrível, matou um grupo inteiro. Então, por isso que nós, muçulmanos, devemos ir em busca do La ilaha illallah. Devemos lutar dia e noite contra nós mesmos em prol do La ilaha illallah, em prol da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque somente dentro da sunna eu vou entender o La ilaha illallah e vou conseguir entender as coisas do dia e da noite. في الحديث أبو مالك عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. O profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, disse: saiba, quem dizer que não há divindade digna de adoração, exceto Deus, e negar tudo aquilo que é adorado sem ser Deus, ele terá que ser protegido, tanto a sua riqueza quanto a sua honra. E o resto, o acerto de conta é com Deus. O La ilaha illallah, os sábios falam que garante a pessoa no paraíso. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. O profeta falou: aquela pessoa que dizer que não há divindade digna de adoração com sinceridade exclusiva dentro do peito, do coração, ele terá o paraíso. Toda pessoa, todo ser humano que tiver fé, nem se for com pontinho pequenino, um átomo pequeno de fé, essa pessoa terá o paraíso. É prometido o paraíso. E Deus perdoa todas as coisas, exceto aquela pessoa que morre na escuridão, invocando o outro com Deus. Por isso nós devemos abrir o nosso peito e ir em busca verdadeiramente do La ilaha illallah. Quando você obtém o conhecimento que não há divindade digna de ser adorada, e que Muhammad é seu servo mensageiro e trabalha para isso todos os dias, dentro da condição estabelecida pelos sábios, que são 8 condições. Se você trabalha todos os dias para isso, você terá um sucesso e vai conhecer a religião do Islã, e vai entender que a religião do Islã, a submissão verdadeira e plena ao único Deus,
yamuru bitawhid. Ela recomenda a todo momento um monoteísmo puro e sincero. Naha an kulli shay'in shirk, e proíbe tudo aquilo que leva à idolatria. Você vai saber que o Islã yamuru bisidq wa yanha anil kadhib. O Islã, ele recomenda tudo que é verdadeiro e ser verdadeiro e falar a verdade, e proíbe tudo que é mentira e ficar junto com os mentirosos. وَيَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَيَنْهَى عَنِ الْجَوْرِ. E ele recomenda justiça aonde você estiver. Ser justo com os mais velhos, com os mais novos, com os animais, com as árvores, em todo lugar. E proíbe todo tipo de injustiça, grande ou pequenina. وَالْإِسْلَامِ يَأْمُرُ بِالْأَمَانَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْخِيَانَةِ. O Islã recomenda sempre a honestidade. Ser honesto com os muçulmanos e com os não muçulmanos. Com as esposas, com os filhos, com os animais. E evitar todo tipo de traição. Traição grande e traição pequenina. O Islã yamuru bil wafa wa yanha anil ghadar. O Islã, ele recomenda cumprir com os acordos, com todo tipo de acordo, verbal ou por escrito, desde que esse acordo seja lícito, halal. Se tiver algo ilícito, haram, eu devo tirar. Caso contrário, eu tenho que cumprir com os meus acordos e não quebrar o acordo. Isso é um pacto com o muçulmano. والإسلام يأمر بالبر الوالدين وينهى عن العقوق. O Islã, ele recomenda a verdadeira benevolência, o comportamento correto perante os pais. Me comportar e ter benevolência com os meus pais em vida e até mesmo depois que eles morrerem. E proíbe todo tipo de desrespeito. E como que é essa benevolência? E como que é essa justiça? E como que é essa honestidade? Não conforme eu acho, e sim conforme a Sharia manda, conforme ao Corão e a Sunna do Rasulullah. Por isso que o muçulmano deve obter o conhecimento. Devemos entender também al-Islam yamuru bisillat ar-rahm wa huma al-aqarib wa yanha 'an al-qabiyya. O Islã, ele recomenda a aproximação boa com os parentes e proíbe cortar os laços familiares. Devemos entender que o Islã yamuru bi husn al-jiwar wa yanha 'an sayyi'ih. Ter um comportamento belo perante os vizinhos e proíbe ter um comportamento horrível, o maltrato com os vizinhos. وعموم الإسلام وعموم القول أن الإسلام يأمر بكل خلق الفضل عن كل خلق وينهى عن كل الخلق السافل والله أعلم. O Islã, em geral, ele recomenda um caráter, uma conduta com todas as coisas e com todo mundo. E proíbe todas as coisas ruins e obscenas que estão no Alcorão e na Sunna do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Por isso que esse versículo tem que estar dentro dos nossos corações. Como Deus diz: Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Deus diz o quê? Deus ordena a justiça, a caridade, o auxílio aos parentes e veda, proíbe a obscenidade, o ilícito, a iniquidade. Ele vos exorta que mediteis, que reflitam a todo momento.
بارك الله فيكم في القرآن الكريم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. Supliquem, invoquem e peçam perdão a Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre os seus profetas e mensageiros, sobre Muhammad e seus familiares e companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Uma história interessante que eu já falei aqui por várias vezes. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava reunido com seus companheiros na mesquita. E a mesquita é o melhor lugar na terra, são as casas de Deus. Então, 3 pessoas passaram em frente à mesquita. Dessas 3 pessoas que passaram em frente à mesquita, 2 pararam, olharam para a mesquita e entraram. E uma delas não entrou, passou direto. Das pessoas que entraram na mesquita, uma delas viu o profeta e seus companheiros, e o profeta estava ensinando os companheiros, dando conhecimento para eles. Então, ele viu um lugar bem próximo ao profeta e sentou ali, com sede de aprender. A outra pessoa sentou lá no fundo, no canto, ficou com vergonha. Depois que acabou a aula, 3 dias ou 4 mais ou menos, o profeta reuniu os seus companheiros e falou assim: vocês lembram daquele dia que eu estava aqui e 3 pessoas passaram, 2 entraram, uma sentou perto de mim, a outra lá atrás? Sim. Sabe o que aconteceu? O profeta falou para eles: das 2 pessoas que entraram, uma delas queria se aproximar de Allah. E como que se aproxima de Deus? Com conhecimento, não com ignorância. Então ele quis aprender o caminho certo. Sentou bem próximo de mim. Então automaticamente Deus se aproximou dele. Ele ficou ligado e conectado com Allah, com Deus. A outra pessoa ficou com vergonha, ficou lá no canto. Deus ficou com vergonha dela. E vários ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explica: não há vergonha para procurar o conhecimento. A vergonha é você fazer algo que Deus proibiu. No próprio dito o profeta fala: Deus fica com vergonha daquela pessoa que pratica aquilo que ele proibiu. Por isso que eu sou obrigado a obter conhecimento de saber o que Deus proibiu, o que Deus não proibiu. E a terceira, que passou direto, nem entrou na mesquita, ela rejeitou o conhecimento por total. Rejeitou a mesquita, rejeitou a palavra de Deus. Então ela encontrou a rejeição de Deus. Ela encontrou a distância entre ela e o seu Criador. Os sábios falam que esse dito é de extrema importância para nós. Nós devemos todos os dias lutar pelo La ilaha illallah. Devemos todos os dias nos esforçar e nos sacrificar pelo La ilaha illallah. Entender essa expressão, que é a expressão a qual todos os profetas e mensageiros vieram transmitir para os seus povos. Sem essa expressão não há felicidade, não há tranquilidade, não há alegria, não há sucesso, nem nessa e nem na outra vida. Então estamos aqui pelo La ilaha illallah.
não há divindade exceto Deus. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم زدنا علما وتوفيقا وإيمانا يا رب العالمين، أنت على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Tenha misericórdia de todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Deus, dê para nós conhecimento benéfico. Ó Deus, dê para nós conhecimento benéfico. Dê para nós conhecimento benéfico e nos livra da ignorância. Abençoe o nosso provento, o nosso sustento. Ó Senhor dos mundos, cure as nossas enfermidades, abençoe a nossa saúde, cure as enfermidades dos nossos irmãos e irmãs em todos os lugares do mundo. Ó Senhor dos mundos, faça de nós pessoas verdadeiras, iluminadas, coloque a fé em nossos corações. Ó Senhor dos mundos, livre-nos do fogo do inferno, livre nossos pais do fogo do inferno. Abençoe os nossos túmulos, faça os nossos túmulos serem jardins dos jardins do paraíso, faça os túmulos dos nossos pais serem jardins dos paraísos. Preserve nossas mães, nossas esposas, nossos filhos, nossa comunidade em geral. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas, a nossa reza. Ó Senhor dos mundos, preserve nossos irmãos em todos os lugares onde eles estão sofrendo injustiça e dê sucesso para eles. Dê sucesso para nossos irmãos na Palestina, na faixa de Gaza. Ó Senhor dos mundos, livre nossos irmãos da injustiça, da opressão, nossos irmãos na faixa de Gaza, na Palestina. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.